Boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Peço que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 20. Lucas, capítulo de número 20. E vamos ler do verso 45 ao verso 47. Lucas, capítulo 20, verso 45 a 47. Diz assim a santa palavra de Deus: Quando todo o povo estava ouvindo Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Senhor desta palavra, te pedimos, Senhor, nessa hora, que o Teu Espírito Santo possa usar tudo para a glória do Teu nome e ministrar essa palavra no mais íntimo dos nossos corações. Não permita, Senhor, que sejamos insensíveis, endurecidos diante do Teu chamado, diante do Teu alerta. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, em nenhum lugar da Bíblia, chamo sua atenção para isso, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar uma ordem de que você deve amar a si mesmo. Você pode olhar a Bíblia do início ao fim e você não vai ver em nenhum lugar essa recomendação. Ame a si mesmo. Todos os nossos dilemas existenciais, eles não são o fruto da falta de amor próprio. Na verdade, todos os nossos dilemas existenciais são exatamente o contrário. Eles são fruto de um excesso de amor próprio. Nós vivemos em tempos em que o discurso que muito se ouve em todos os lugares é que você precisa amar a si mesmo. É de que você precisa priorizar mais a si mesmo, pensar mais em si mesmo. Mas esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa não é a mensagem de Deus. Essa é muito mais a mensagem do humanismo dos nossos dias. Essa é muito mais a filosofia do homem do nosso tempo, cujo Deus sou eu e é você. A gente precisa reconhecer muito claramente isso, porque esse discurso tem sido pregado e ensinado em muitas igrejas. Mas sabe qual é a verdade? É que o seu problema é que você ama demais a si mesmo, e você tem uma vida muito centralizada em si mesmo. O título do sermão de hoje é Anatomia dos Amantes de Si Mesmo. Porque toda hipocrisia, toda falsa moralidade, toda falsa religiosidade é nada mais do que o fruto de um excessivo amor próprio. Porque a verdadeira religião, sabe qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Só tem duas ordens: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. No domingo passado, o pastor Ian esteve pregando e, diante daquele discurso tão longo, hoje nós vamos nos deparar com o último momento de confrontação das autoridades do templo. Eu não sei se você se recorda, mas no início do capítulo 20, nós temos o primeiro embate. Jesus havia purificado o templo
E aqueles homens que eram parte do sinédrio, que eram parte das autoridades religiosas ali, eles confrontaram Jesus dizendo: Jesus, com que autoridade você está fazendo isso? E com que autoridade você está dizendo essas coisas? Aqueles homens estavam confrontando, aquelas autoridades estavam confrontando a autoridade de Jesus. E como nós aprendemos no domingo passado, nos últimos versos, Jesus não apenas é o filho de Davi, mas Ele é também o Senhor de Davi. Em outras palavras, Ele tem toda a autoridade. Ele é o Senhor, Ele é Deus e Ele é homem. E nessa noite, no verso de número 46 e 47, especificamente, nós temos duas palavras aqui, e eu espero que você acolha nessa noite essas duas palavras. A primeira palavra é uma palavra de advertência: cuidado, acautele-se, guarde-se. É uma palavra de advertência. E a segunda palavra é uma palavra de juízo: estes sofrerão um juízo mais severo. São as duas palavras que Deus tem a nos dizer nessa noite. Bom, as circunstâncias estão no verso 45 e eu convido que você leia mais uma vez comigo, acompanhando. Olha o que diz o verso 45, Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos. Em outras palavras, nós temos aqui não apenas as pessoas, mas também a ocasião e o alvo dessa advertência. Jesus acabou de confrontar os saduceus. Os escribas viram aquilo, ficaram admirados e não perguntaram mais nada. E agora, em meio a todo aquele povo, em meio a toda aquela multidão, Lucas faz questão de nos dizer que Jesus se volta aos seus discípulos. E exatamente isso, ele se volta aos seus discípulos e diz: cuidado, cuidado, cuidado. Essa é uma palavra, irmãos, de preocupação com aqueles que estavam seguindo a ele. E não é a primeira vez que Jesus fala isso: cuidado. Não é a primeira vez que Jesus nos adverte quanto a isso. Não apenas os seus discípulos, mas também a você que faz parte dessa igreja. E talvez você não tenha isso na sua memória, mas nós que somos uma igreja comprometida com a pregação das Escrituras, no mês de agosto do ano passado, há quase um ano atrás, o título do sermão para todos nós aqui era: cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. No mesmo mês, teve um outro sermão que disse: o que está no seu coração, o que está no seu interior. E uma coisa me faz pensar em meio a tudo isso: será que nós estamos entre aqueles que estão ouvindo constantemente as palavras de Jesus e desprezando, e desconsiderando, e não aplicando à nossa vida e ao nosso coração? Olha só essas palavras, está em Lucas capítulo de número 11, eu peço que você abra por gentileza. Lucas capítulo de número 11, verso de número 37. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Jesus foi tomar uma refeição, entre aspas, na casa do inimigo, na casa de um fariseu. E aquele homem se incomodou porque Jesus não havia praticado o rito, o costume de lavar as mãos. E Jesus, mesmo diante de todo esse cenário, talvez muitos de nós estaremos constrangidos de falar a verdade. Jesus diz: ai de vocês, fariseus. Olha o que ele diz no verso 42:
Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor a Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Assim são os fariseus, vivem das aparências. E talvez você pensasse assim: bom, isso é para os fariseus, mas eu não sou fariseu. E Jesus havia dito no capítulo de número 12, verso 1 e 3, acompanhe: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, e eu chamo a sua atenção mais uma vez, olha o que diz: antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Essa é uma preocupação. Em outras palavras, que a gente tende a ter com as outras pessoas. Porque a gente tende a considerar as pessoas como hipócritas. Mas o que o Senhor está dizendo é que nós devemos considerar o maior perigo, quando Ele se volta aos seus discípulos, é a hipocrisia do nosso próprio coração. É a nossa própria hipocrisia. Não é a hipocrisia das outras pessoas, mas é de nós mesmos. E isso, irmãos, é uma palavra de alerta para todos nós. Para todos nós. Quem eram os escribas? Porque Jesus diz claramente: cuidado com os escribas. Escribas nada mais eram do que pessoas encarregadas de uma função muito específica. Eles escreviam e reproduziam textos. Não haviam apenas escribas religiosos, haviam escribas políticos, haviam escribas que trabalhavam na área econômica, eram homens que eram responsáveis por fazer registros. Haviam até escribas de guerra, que relatavam todos os acontecimentos de guerra. Esses homens, eles tinham uma grande atuação na Palestina no primeiro século. E nos tempos de Jesus, quando Jesus profere essas palavras, Ele está se dirigindo a um grupo específico de escribas, aos escribas que eram responsáveis pela reprodução da lei. Eram homens que dominavam a religião, eram homens que tinham um profundo conhecimento das Escrituras, a tal ponto que em algumas passagens você vai ver que eles eram conhecidos como mestres da lei. Sempre quando você lê na sua Bíblia, mestres da lei, intérpretes da lei, a gente está falando dos escribas. Eram pessoas eruditas, irmãos, pessoas que se dedicavam e se afadigavam no estudo da lei. Eram considerados sim como teólogos influentes, de grande autoridade. Tamanha era a posição que eles ocupavam, que eles se consideravam como sucessores dos profetas. É por isso que no texto de Mateus, que nós lemos há pouco, diz que eles se assentavam na cadeira de Moisés, porque eles se consideravam assim, sucessores dos profetas. Interessante, porque esses ferrenhos questionadores e acusadores de Jesus, que pouco haviam se agradado, até mesmo pelo fato de Jesus ter criticado os saduceus com a ressurreição, também foi a nossa meditação do domingo passado. Aqueles homens, mesmo havendo toda essa contrariedade com os saduceus,
mesmo não havendo nenhuma finalidade com os herodianos, que era uma ala mais política, todos esses homens se reuniram e se uniram contra Jesus. E é esse o cenário. Levantando, irmãos, uma oposição direta contra o Senhor Jesus. Mas é interessante que, enquanto eles se consideravam como sucessores dos profetas, assentados à cadeira de Moisés, sabe o que Jesus diz deles? Lembra da parábola dos lavradores maus? Também domingos anteriores? Jesus os define não como sucessores dos profetas, mas como assassinos dos profetas. Olha o que diz o texto do capítulo 20, verso 17 a 19. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Jesus não está condenando a função de ser escriba, mas ele está condenando aqueles homens que eram hipócritas, orgulhosos e amantes de si mesmo. Em outras palavras, Jesus está condenando a todos aqui que permanecem adotando a mesma postura de hipocrisia. Pessoas que praticam um culto e vêm para a igreja não para cultuar a Deus, mas são pessoas que vivem para cultuar a si mesmo. São pessoas que praticam a egolatria, são adoradores de si próprio, são pessoas que possuem um amor exagerado pelo próprio eu, são pessoas que vivem, às vezes disfarçadamente, mas sempre em função da sua autoexaltação, vivem em função de si, da sua imagem, da sua reputação. Você é assim? No fundo, um adorador do eu e não de Deus? Sinceramente, irmãos, meditando nesse texto, a minha oração é que Deus me livre disso, e que nessa noite Deus te livre disso também. O Senhor Jesus, Ele é um especialista de coração humano, e Ele descreve a anatomia da hipocrisia desses homens. Primeira coisa que Ele nos descreve aqui, o que esses homens desejam. Olha o verso 46, cuidado com os escribas. Primeira coisa, gostam de andar com vestes talares, gostam de andar com vestes talares, e continua, muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Eles gostam dessas coisas, eles apreciam. Em outras palavras, eles amam isso, eles vivem em função disso. O que seria esse gostar de andar com vestes talares? Em outras palavras, pessoas que gostam de se destacar em meio à multidão. Essas vestes talares eram vestes especiais, eram uma espécie de xale comprido, uma manta bem comprida que cobria todo o corpo. Eu tenho uma imagem muito clara para você e você vai identificar. Imagina aquelas togas daqueles ministros ou daquelas autoridades do poder judiciário, né? Quando você vê aquelas pessoas desfilando com aquelas togas, elas estão ali exalando todo o ar de superioridade e de poder, quando elas estão vestidas daquelas vestimentas. E é exatamente assim que esses homens se portavam. Eles gostavam disso, eles se saciavam nisso.
nessa posição, de serem destacados, com todo esse ar de grandeza. Curiosamente, eram pessoas que estavam mais preocupadas, de fato, com aquilo que é exterior, com a aparência. Pessoas que se preocupam com a aparência. Vestes que designavam, talvez, o nível de comprometimento com a lei, de comprometimento com a oração e de comprometimento com a piedade. Só que aquilo que parecia piedade era, na verdade, vaidade. Parece piedade, mas era vaidade. Segunda característica daquilo que eles desejavam, e muito apreciam as saudações nas praças. Eles tinham um comportamento calculado, não apenas para obter a máxima exposição, mas também para ter a adulação. Pessoas que buscavam reconhecimento público das pessoas, o elogio, a admiração, a aclamação. Olha só mais uma vez o texto que nós lemos de Mateus 23. Mateus 23, versos 6, 7 e 8. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e das saudações nas praças, e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Eles amavam isso. Eles amavam quando as pessoas demonstravam respeito à sua pessoa, à sua figura, à sua posição, aos seus títulos, ao seu status. Terceira característica: amavam as primeiras cadeiras nas sinagogas. Quais eram as primeiras cadeiras nas sinagogas? Eram as cadeiras mais importantes, os melhores lugares. Era um local que era posicionado junto à parede, sobre a plataforma, juntinho daquele que estava sob a responsabilidade de orar e ler as Escrituras. Eles amavam esses lugares. Irmãos, hoje em nossos dias, as coisas não são diferentes. Em muitas igrejas, existem lugares especiais, em que muitas pessoas estão ali, perfiladas lado a lado, demonstrando o seu grau de superioridade perante os demais. Essa história de área VIP dentro da igreja já é bem antigo, e o Senhor Jesus já denunciava essa pretensão. Pessoas que estavam preocupadas, não de ter os melhores lugares, para estarem mais próximas e perto para ver e ouvir. As pessoas que estavam interessadas em serem vistas, em serem observadas. Era essa a intenção dessas pessoas. Uma outra característica que nós vemos aqui nesse texto: as primeiras cadeiras nas sinagogas e também os primeiros lugares nos banquetes. Ou seja, independente do contexto em que aquela pessoa se encontrava, seja nas praças, seja na rua, seja nas casas, seja nas sinagogas, em todo lugar, o comportamento, a atitude e a disposição do seu coração era a mesma. Era mesmo. Por mais que você tente disfarçar perante as pessoas, seja dentro da igreja ou fora da igreja, você continua sendo quem você é, hipocritamente. E aonde aqueles homens eram, eles carregavam consigo o seu pecado. A preocupação da vida deles eram as pessoas e não Deus. Eles estavam preocupados com a sua vida diante dos homens, mas eles não estavam preocupados com a sua vida diante de Deus. Quais são as praças públicas dos nossos dias?
Ninguém nem vai para a praça aqui mais. Quais são as praças públicas? Muito provavelmente são as redes sociais. Muito provavelmente a aclamação pública é a curtida, é a quantidade de curtida, a quantidade de compartilhamento das suas coisas. Muito provavelmente isso se enquadra muito bem nessa realidade. Assim como a sinagoga tem sido as igrejas, e os banquetes, os eventos sociais. Pergunto a você, em que medida nós estamos como os escribas desses tempos? Em que medida, meu irmão, a sua vida tem sido apenas um exibicionismo religioso? Uma religiosidade aparente? A quem você está de fato agradando? A si mesmo? As pessoas ou a Deus? Naquilo que nós postamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, em como nós nos portamos, seja nos banquetes, seja nas sinagogas, sejam nas praças, o que a gente está em busca? O que nós estamos buscando? No linguajar bem popular dos nossos dias, tem muitas pessoas que gostam de se aparecer. É gente que vive para se aparecer. É gente que vive de aparência. O problema, meus irmãos, não é ocupar posições importantes. Não é ocupar assentos importantes. O problema não é ser saudado e nem honrado publicamente, porque Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Mas não é isso que o texto está dizendo. Vou ler mais uma vez. Cuidado com os escribas que gostam, que muito apreciam. Não é aqueles que andam com as vestes, não é aqueles que se sentam nos lugares, mas é aqueles que amam essas coisas, que gostam dessas coisas, que vivem em função dessas coisas. Você está entendendo? Jesus não está tirando a honra e a reverência devida, por exemplo, aos anciãos e também aos superiores. O que o texto está condenando? As pessoas que gostam, que apreciam e que amam isso. Você vive em função do elogio dos outros, do que os outros pensam a seu respeito, daquilo que as pessoas vão reagir àquilo que você fez, postou, divulgou. Jesus está reprovando a ambição dessas pessoas. Assim como o problema não é elogiar, mas é bajular, o problema não é receber elogios, mas é cobiçar elogios e viver em função, em busca de elogios. Mas nessa anatomia o Senhor não descreve apenas aquilo que eles gostam e desejam, mas também aquilo que eles fazem. Olha o que diz o verso 47, a parte A. Eles devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Jesus não está condenando apenas aquilo que eles intencionam fazer, as suas motivações encobertas, mas também aquilo que eles fazem. Uma piedade artificial sempre dá lugar a uma desonestidade real. O que eles faziam? Devoravam as casas das viúvas. Nada mais eram do que abusadores, aproveitadores, interesseiros, exploradores, pessoas que estavam em busca de tirar proveito até daqueles que eram os mais vulneráveis. Quem? As viúvas. As viúvas. Por vezes, a gente faz isso também. Nós nos relacionamos com as pessoas, nos envolvemos com as pessoas para tirar algum proveito dessa relação que temos com as pessoas. Por trás daquela ação, por trás daquela aparente preocupação,
há um interesse escondido e oculto. Aqueles homens, escribas, eles eram conhecedores da lei, notáveis nisso. Lucas chega a compará-los com a figura de advogado, porque eles de fato tinham um conhecimento notório da lei. E diante desse conhecimento, sendo eles escribas, eles deveriam ensinar, compartilhar o seu conhecimento sem buscar nada em troca. Só que naquele período não havia nenhuma proibição para que alguma pessoa viesse a te presentear. E o que acontecia? Via de regra, aqueles homens não eram ricos, a maioria não era. Eles viviam em função da generosidade das pessoas, e aqueles homens usavam de artifícios para tirar vantagem financeira dos outros. É gente que se aproximava das viúvas, que elas precisavam de auxílio, elas precisavam de suporte, elas precisavam de algum homem para que administrasse o inventário do seu marido falecido. E aí elas procuravam a ajuda de quem? Dos doutores e mestres da lei. E aí aqueles homens se apresentavam e se diziam assim: deixe que nós vamos administrar os seus bens, e nós vamos cuidar das suas coisas. E o que aqueles homens faziam? Eles se aproveitavam. Eles se aproveitavam da sua influência, eles se aproveitavam da sua condição, exploravam a estima que as pessoas tinham por eles, eles abusavam da generosidade das pessoas e oprimiam aqueles que mais precisavam de ajuda. Era extorsão mesmo. No próximo domingo, o pastor Ian vai pregar sobre a história da viúva pobre, a oferta, a singela oferta daquela mulher. E a gente vai estar diante de um paralelo, de uma contraposição. A religiosidade desses escribas, uma religiosidade hipócrita, corrupta e aparente, e a religiosidade simples de uma mulher sincera, genuína e verdadeira diante de Deus. Meus irmãos, o que nós temos diante de nós aqui é uma hipocrisia. Tamanha hipocrisia que aqueles homens devoravam. Em outras palavras, eles estavam fartos, cheios de tanto se aproveitar da religiosidade das pessoas. E para justificar, o texto diz: faziam longas orações. Faziam longas orações. Eram pessoas hipócritas, que usavam até mesmo da oração como instrumento de revelação da sua hipocrisia. Interessante, né? Uma oração que é conhecida não pela sua profundidade, não pela sua sinceridade, mas pelo seu tamanho. Uma oração muito longa. Não era uma oração sincera. Eles mascaravam a maldade fazendo essas longas orações. Jesus acusa abertamente essas pessoas. Pessoas que buscavam a aprovação pública, embora parecessem externamente corretos e santos, estavam completamente corrompidos. E aí o texto termina. O texto é curto, são apenas 3 versos. E no final, depois de Jesus falar sobre aquilo que eles desejavam, aquilo que eles faziam, Jesus agora traz aquilo que eles receberão. Ele diz: estes sofrerão juízo muito mais severo. Estes sofrerão juízo muito mais severo. É uma palavra de advertência, seguida agora de uma palavra de condenação. Me permita dizer para você nessa noite, de igual maneira, o Senhor está te dando uma palavra de advertência e também uma palavra de acusação.
O Senhor está trazendo aqui a realidade de um juízo, de um momento, em que todas as cortinas cairão, em que todas as máscaras cairão, e que todos nós haveremos de dar conta, não apenas daquilo que nós aparentamos ser, mas nós ficaremos nus. Imagina isso, é constrangedor. É constrangedor você estar publicamente nu diante de outras pessoas. No dia do juízo, vai ser exposto todo o nosso coração. E tudo aquilo que a gente tão sagazmente escondeu das pessoas. Deus vai julgar. Não só as suas ações, mas também os seus desejos e as suas motivações. Chama a sua atenção. Jesus diz: estes sofrerão juízo muito mais severo. Ou seja, além da realidade de um juízo, o Senhor deixa muito claro que há sim um sobrepeso na vida dessas pessoas. Maior rigor de condenação, maior punição. A palavra aqui, o significado é algo que excede a medida normal, é além. A mais severa condenação recairá sobre aqueles que tiveram grande luz e conhecimento, mas não utilizaram corretamente. Você tem sido muito iluminado? Você tem sido muito orientado e confrontado? Há um peso muito maior sobre a sua vida, quando você permanece em rebeldia, em desobediência a Deus. Não significa que, a partir de agora, se eu adotar uma postura de exclusão, de ignorância e de não mais buscar a verdade da palavra de Deus, que eu vou escapar desse juízo. Mas a verdade é que quanto mais nos é dado, mais nós seremos cobrados. Essa palavra tem um peso muito grande para todos nós aqui nessa noite. Essa condenação sobrevirá sobre todos aqueles que professam ter grande pureza e religiosidade. Gente que pinta todo um quadro em torno da sua vida. Gente que posta toda uma perfeição da sua família. Toda uma aparência. Mas que a rigor estão apegados aos seus pecados. Deus julgará pela realidade total do nosso coração. Bom, aplicando as nossas vidas, a primeira aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos, seguindo exatamente a estrutura do texto, cuidado. É a palavra de advertência. Cuidado. Essa expressão aqui é guarde-se. Vigie. Talvez você não tenha vigiado o suficiente. Talvez você não tenha entendido a profundidade e a magnitude dessa exortação de Jesus. Guarde-se. Cuidado. Guarde-se. Cuidado. Arrependa-se nessa noite, se você tem vivido uma vida aparente, de uma religiosidade artificial. Tema a Deus, tema ao Senhor, porque Ele é o único juiz que pode te redimir dos teus pecados. Ele é o único juiz que pode te absolver das tuas culpas. Vá a Deus nessa noite. E como nós cantamos, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, o Senhor, perfeitamente santo, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Mas o Senhor implantou um desejo. Dá-me um coração novo, Deus. Porque tudo que nós precisamos é de um coração novo. Isso daqui, irmãos, não é moralidade vazia. Não é ajuste de comportamento.
é mudança de coração. E só Deus pode fazer na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e peça a Deus: Senhor, me dá um coração puro, sincero, limpo diante de Ti. Mãos limpas e um coração puro. E não me deixe cair na vaidade. Não me deixe cair na vaidade. Busque nele a redenção para uma vida íntegra. Não imite a conduta dos escribas. Cuidado com a hipocrisia. Esse texto aqui, meus irmãos, ele tem um peso muito grande, principalmente para aqueles que são líderes. E aqui a palavra vai para todos vocês, e no qual eu me incluo, e o pastor também, pastor Ian também, e os diáconos também. Há um peso muito mais severo. Por quê? Porque nós somos as pessoas mais suscetíveis a cair na hipocrisia. Porque inevitavelmente nós estamos numa condição de sermos vigiados, contemplados, observados e imitados pelas outras pessoas. E nós somos tendentes a cair na hipocrisia, de falsear, de fingir. Cuidado, cuidado. Esse é um mal permanente que nós precisamos estar constantemente vigiando. Segunda aplicação: cuidado para que você não imite esses homens. E cuidado para que você não siga esses homens. Sim, cuidado com pessoas assim. Porque Jesus diz claramente: cuidado com os escribas. E em nossos dias, irmãos, existem muitos falsos mestres. E eles estão aí a rodo na internet, maquiando toda uma vida, vendendo cursos e mais cursos, ensinando com muita perícia muitos assuntos das Escrituras, mas você não conhece a integridade da vida desses homens, e você está seguindo a eles. Cuidado, cuidado, porque você está dando ouvidos, talvez, a hipócritas. Isso me faz lembrar uma história bem recente que aconteceu aqui no nosso estado. Semanas atrás, uma médica foi presa. Curioso. Uma pessoa que se fazia passar por uma médica. E nas suas redes sociais, havia ali toda uma identificação. Pesquisadora, mestre e doutoranda em medicina. Uma pessoa que se fazia passar por médica, cuidando de questões, de casos graves, de crianças, de pessoas. Pegando esse paralelo, irmãos, tem muita gente bem vestida, com um discurso muito bonito, bem alinhado, eloquente, se fazendo passar, mas na verdade, ao invés de serem pastores, são lobos devoradores das ovelhas. Cuidado, cuidado, porque nós vivemos os últimos dias. Cuidado. Para que eu deixe aqui de exemplo para você, olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1. Assim, como surgiram falsos profetas por meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que entre vocês, o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso de número 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Verso 4:
Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Olha o alerta do apóstolo Pedro. Cuidado. Assim como aconteceu no passado, surgindo falsos profetas, irmãos, vão se multiplicar em nossos dias falsos mestres. Eles vão introduzir as suas heresias. Eles corromperão o caminho da verdade e da retidão. Eles vão explorar as pessoas, movidos por ganância, movidos por vaidade. Mas Deus não poupou nem os anjos. Deus não vai poupar ninguém, aqueles que estão debaixo do seu juízo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 diz: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. Um fim deles será conforme as suas obras. Mais uma vez, agora o apóstolo Paulo, dizendo a existência de falsos mestres. Pessoas que se aparentam ser uma coisa, mas eles não escaparão do juízo de Deus. É tão forte essa palavra aqui, irmãos, porque o Senhor diz que eles são ministros de Satanás. Por quê? Porque assim como Satanás, ele é o enganador, esses tais também são enganadores. Mas para nós que ansiamos por cumprir fielmente o chamado do Senhor, o apóstolo Paulo diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, pregue a palavra. Qual é a certeza do apóstolo Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está-me guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Meus irmãos, essa outra aplicação, ela é aos seus pastores. E meditando nesse texto, enquanto nós meditávamos nesse texto, acredite, o peso maior desse texto recaiu sobre nós. Difícil pregar um texto como esse, em saber que Deus nos julgará. Deus nos julgará, não apenas por aquilo que fazemos, mas também pela motivação de tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, primeira aplicação: cuide da sua vida, vigie a si mesmo, cuidado com a hipocrisia, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os hipócritas. E terceiro, ore pelos seus pastores, para que eles sejam entre aqueles que acabam fielmente a carreira, que guardam a fé e combatem o bom combate. Orem pelos pastores dessa igreja e pelos futuros pastores dessa igreja, para que não sejam homens avarentos, gananciosos, dissimuladores, pessoas que se infiltram no meio do rebanho para desviar a fé das pessoas fracas e vulneráveis. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos graça e misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor que julga não pela aparência, o Senhor que vê não como o homem vê, mas o Senhor que vê o coração e sonda o coração. Ó Deus, nos concede a graça de vivermos fielmente, de modo digno do evangelho que fomos alcançados. Que o Senhor produza em nós verdadeira santidade
genuína santidade, produzida pelo Teu Espírito, que venhamos a temer ao Senhor e ao juízo do Senhor, e agradar ao Senhor em tudo o que fazemos, pensamos e falamos, sejam nas praças, sejam nas sinagogas, enfim, em qualquer ambiente, na verdade, Senhor, em todo lugar, que possamos viver para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.